Hoje eu vou te mostrar uma coisa que ninguém te contou sobre o sucesso. O sucesso é difícil, mas até você construir sistemas que fazem o trabalho por você. E quando você aprende isso, quando você entende de verdade esses mecanismos, você sai dos 90% de pessoas que lutam apenas para sobreviver e entra no 1% que criam uma vida fora do comum. E nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 sistemas que transformaram pessoas comuns em milionários, inclusive brasileiros, sem depender de motivação, disciplina infinita ou golpes de sorte. Fica comigo até o final, porque olha, o último sistema que eu vou explicar é o mais eficiente de todos e é o que separa quem só sonha de quem realmente muda de vida. Mas olha, antes de continuarmos, aproveita aqui, já deixa o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Olha, não seja egoísta também, viu? Compartilhe esse vídeo com algum amigo que você sente que está com a vida meio travada e não deixe de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Bom, vamos lá. Agora chega de papo e vamos direto ao que interessa. Primeiro, eu vou tirar da sua cabeça uma coisa que é importantíssima, o mito do esforço infinito. A maioria das pessoas acredita que sucesso é só trabalhar mais, acordar mais cedo, dormir menos, se matar de tanto executar tarefas. E sim, isso te leva ao topo dos 10%, mas não te leva ao topo do 1%. Isso porque existe uma fronteira invisível que separa os dois mundos. Olha só, o trabalhador é dependente do próprio esforço, enquanto que o criador de sistemas consegue multiplicar o esforço dele. Eu descobri isso na marra. Eu já tive dias em que eu me sentia um fracasso, dias em que parecia que nada dava certo e dias que eu realmente acreditei que talvez, sei lá, o sucesso não fosse para mim. Talvez você já tenha se sentido dessa forma também, muito provavelmente. Mas olha, aqui está a verdade que você precisa encarar. Não é você que é fraco. É o sistema que você está usando que é fraco. Você pode ter talento, intenção, desejo, vontade, mas se o seu sistema puxa você para baixo, você vai viver exausto e sem sair do lugar. O 1% dos mais bem-sucedidos descobrem que existe um jeito totalmente de jogar esse jogo. Eles não carregam o peso, eles constroem um mecanismo que carrega para eles. E é exatamente isso que você vai aprender aqui hoje neste vídeo. Vamos começar com o primeiro princípio para que você consiga mudar totalmente os seus resultados nos negócios ou em qualquer área da sua vida. O princípio é trancar as portas de fuga. Você já vai entender. Olha só, existe uma frase que parece simples, mas explica porque tanta gente nunca chega onde deseja. Sem um plano B, o plano A passa a ser a única opção. É impressionante como isso é verdadeiro. Observe a sua própria vida por um instante. Toda vez que você tinha uma saída de emergência, uma rota de fuga, um plano B, uma alternativa confortável, você usou. Porque o cérebro humano adora conforto. Ele é biologicamente programado para economizar energia, evitar riscos e nos proteger das frustrações. Por isso, surgem pensamentos como: se não der certo, eu tento de novo depois. Ou, se não funcionar, eu volto para o meu emprego antigo. Ou então, se a coisa ficar muito complicada, eu recomeço no mês que vem ou no ano que vem. Não parecem coisas perigosas, mas essas são armadilhas mentais. Essas frases eliminam urgência, reduzem foco e criam permissão interna para você desistir. É assim que sonhos morrem. Não com um grande fracasso, mas com pequenas concessões diárias. E é por isso que o primeiro sistema que você precisa construir é tão importante. Esse primeiro sistema é forçar-se a ir para frente sem chance de recuar. Na psicologia comportamental, isso se chama força de restrição. São situações criadas intencionalmente onde recuar deixa de ser possível e seguir em frente vira a única alternativa lógica. Existem 4 formas práticas de aplicar isso na vida real. A primeira forma é o compromisso público. Quando você diz para alguém que vai fazer algo, sua mente muda de posição. Você não quer fracassar publicamente, ninguém quer, é uma vergonha. Você não quer parecer alguém que não cumpre a palavra, que isso também é vergonhoso.
É por isso que atletas anunciam lutas antes de estarem prontos, empresários revelam projetos antes de terminar e escritores prometem livros sem ter nada escrito ainda. Eles criam pressão social positiva para eles. Isso obriga a agir. Experimente só falar o seu objetivo para uma pessoa em quem você confia. Só isso já vai alterar o seu comportamento, pode acreditar. A segunda forma é o compromisso financeiro. Um dos motivadores mais fortes do mundo é o bolso. Aliás, meu pai costumava dizer que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. E eu concordo totalmente com ele, tá? Estudos mostram que quem paga por um curso tem 7 vezes mais chances de completá-lo. Porque quando o dinheiro saiu, a motivação entra. Quer aprender inglês? Pague a primeira aula. Quer treinar? Se matricule na academia, faz um plano de 1 ano antes de sentir vontade. Quer começar algo sério? Invista antes de estar pronto. Seu cérebro vai pensar, bom, eu já gastei, agora eu tenho que fazer. A terceira forma é cortar o acesso à distração. E aqui está uma verdade inquestionável. É impossível competir com o TikTok, ou com o Instagram, ou com qualquer aplicativo que foi criado para nos viciar. Se o aplicativo estiver ali, a tentação acaba vencendo. Por isso, o sistema para vencer esse vício é simples, direto e muito eficiente. Delete aplicativos perigosos, bloqueie sites que te sabotam, crie horários específicos para usar redes sociais e deixe o celular longe de você durante o trabalho profundo. Quando a distração some, a produtividade cresce de uma maneira que você nem acredita. Bom, a quarta forma é conhecida como a caixa do tempo. Essa técnica transforma qualquer pessoa comum em alguém altamente produtivo. Funciona da seguinte maneira: você cria blocos fixos de tempo não negociáveis, como compromissos com você mesmo. Por exemplo, olha só, quarta-feira, toda quarta, das 9 às 11, eu vou mergulhar em trabalho profundo. Ou, no sábado, das 14 às 15, eu vou fazer o planejamento da semana. E também se pode colocar assim, nas segundas, das 8 da noite às 8h40, é meu horário sagrado de leitura. Só isso já dobra a sua produtividade, porque elimina improviso e instala disciplina automática na sua cabeça. Agora, fica comigo até o final do vídeo, porque o último sistema que eu vou te mostrar é o mesmo usado por monges, presta atenção, por monges tibetanos, atletas olímpicos e CEOs bilionários. E quando você entender isso, sua mente e a sua rotina nunca mais serão as mesmas. Bom, mas vamos lá, vamos continuando. Agora você vai entender o princípio número 2, que é: vontade não é um recurso infinito. Entenda. Existe uma frase que muda a forma como você enxerga suas falhas. Você não falha por falta de disciplina, você falha porque sua energia simplesmente acaba. E é exatamente isso que acontece no seu dia a dia, no nosso dia a dia. Pense comigo. Você acorda um dia às 8 da manhã e já pensa: hoje eu vou resolver tudo, hoje vai dar tudo certo. Aí chega 8 da noite, você se dá conta de como foi seu dia e pensa: meu Deus, não fiz nem metade do que eu queria. E então aí você começa a se culpar e pensar: eu sou indisciplinado, eu não sirvo para isso, ou eu nunca consigo continuar, nada dá certo. Mas olha, nada disso é verdade. O problema não é caráter, não é preguiça, não é falta de força de vontade, é biologia simples, a ciência já provou. Vontade é um recurso limitado, como a bateria de um celular. Todos os dias você acorda com um tanque mental cheio e cada micro escolha ou atividade drena um pouco. Coisas como decidir o que vestir, escolher o que comer, lutar contra notificações, ignorar o WhatsApp, tentar não entrar no Instagram, no TikTok, resolver problemas no trabalho, lidar com pessoas ou fazer tarefas que você não queria fazer. Tudo isso esgota o seu sistema de autocontrole. É por isso que juízes tomam decisões mais severas à tarde, pessoas furam a dieta quase sempre à noite, estudantes deixam para estudar amanhã, trabalhadores adiam metas para segunda-feira. E você sente que perde a linha depois de um dia estressante. Não é fraqueza,
É tanque vazio, pouca energia. Lutar contra isso com frases motivacionais tipo eu consigo não resolve. Você precisa de sistemas que economizem a sua energia mental e eliminem a necessidade de decidir coisas toda hora. Bom, então agora vamos ver como vencer sem depender de força de vontade. Quem realmente vence não é o mais disciplinado, é quem para de depender da disciplina. Os corredores olímpicos são um exemplo perfeito. Eles não acordam pensando, será que eu vou treinar hoje? Não, eles simplesmente acordam e vão. O negócio não é ter vontade ou depender de ter vontade. O negócio é ter um sistema que funcione com ou sem a sua vontade. Os atletas olímpicos, como eu falei, têm um ritual tão repetido que virou automático. Mesmo horário, mesmo percurso, mesmo aquecimento, mesma música, mesma sequência de movimentos. Olha, esse padrão cria um modo interno chamado de comportamento automático. Ou seja, o cérebro entra em ação sem negociar, sem gastar energia, e você pode fazer o mesmo na sua vida, no seu dia a dia. Escolha um horário fixo, escolha um local fixo, crie um ritual de início, como ouvir uma playlist ou fazer um alongamento, e repita até virar natural, até virar automático. Quando o cérebro reconhece o ritual, ele ativa o modo automático e aí acontece algo mágico. Você produz mesmo sem motivação, você continua mesmo cansado e você progride mesmo sem vontade. Isso muda tudo, simplesmente muda tudo. Mas olha, não sai daí, porque daqui a pouco eu vou te mostrar o sistema C então, que é um código mental tão poderoso que reduz sua chance de falhar para menos de 10%. Esse é um dos segredos mais fortes da psicologia comportamental e você vai aprender a usar hoje mesmo. Bom, mas vamos lá. Agora vamos ver o princípio número 3, que é o algoritmo humano. Olha só, existe uma frase tão simples que parece boba, mas carrega um dos maiores segredos da produtividade humana. Se X acontecer, então faça Y. Esse é o algoritmo do comportamento e ele explica de forma absurdamente clara porque a maioria das pessoas simplesmente não cumpre o que promete a si mesmo. Pensa assim, pense o seguinte, na prática ninguém falha porque não sabe o que fazer. As pessoas falham porque negociam com as próprias emoções. Hoje está frio, hoje eu estou cansado, hoje foi corrido, ou hoje eu compenso amanhã, tudo desculpa. E quando você percebe, esse hoje virou 2 semanas, depois vira um mês e muitas vezes vira um ano inteiro. Essa negociação interna é o que te impede de mudar de vida. E é exatamente isso o que esse terceiro princípio elimina. Agora você vai entender o sistema C então, que é o código que reprograma o seu comportamento de uma maneira geral. Psicólogos comportamentais estudam esse método há décadas. Eles descobriram uma coisa impressionante. Quando você cria regras do C, então, você tira o fator emocional do processo de decisão. Ou seja, se você deixa de depender da sua vontade e passa a depender de um gatilho automático, muda tudo. É simples, direto e extremamente eficiente. Você escolhe o comportamento que quer ter e define um gatilho específico que dispara esse comportamento. Por exemplo, veja como fica na prática. Se for segunda-feira às 8 da manhã, então eu estudo. Se eu terminar o almoço rápido, então eu caminho em 15 minutos. Se for 9 da noite, então eu desligo o celular. Se eu abrir o computador, então eu vou começar sempre pelo projeto mais difícil. Se o despertador tocar, então eu levanto na hora. Ou ainda, se alguém pedir algo urgente, então eu termino primeiro o que eu comecei e depois eu faço. O segredo aqui é não deixar espaço para negociação emocional. Quando o gatilho acontece, você não pensa, não discute, não tenta. Sentir vontade não adianta. Você simplesmente executa. É como se você estivesse programando a sua mente, transformando atitudes desejadas em reflexos automáticos. Agora você pode estar se perguntando, e por que isso funciona tão bem? Porque toda vez que você cumpre um se, então algo poderoso acontece dentro de você. A sua própria identidade muda e a sua mente diz:
eu faço o que eu digo, eu sou confiável, eu cumpro minhas metas e eu não fujo do que precisa ser feito. Isso aumenta a sua autoestima, a sua autoconfiança e principalmente a sua autonomia, que é a sensação de saber que você controla a sua vida. E quando sua identidade muda, meu amigo, seus resultados mudam junto. É por isso que os se então não são apenas um truque de produtividade, eles são um sistema de construção de caráter. E caráter gera consistência, e consistência cria resultados extraordinários. Mas olha, presta atenção, nada, absolutamente nada disso funciona se você não dominar o próximo princípio. Esse é o princípio que até pilotos de avião, cirurgiões milionários e profissionais de elite usam todos os dias para evitar erros e maximizar eficiência. Olha só, esse sistema, que é o sistema número 4, é o que separa amadores de profissionais, e você vai entender ele agora. Vamos lá. Primeiro você vai entender o princípio por trás dele, que é o princípio número 4, que é: a mente falha, mas o sistema salva. Existe uma verdade desconfortável que ninguém gosta de admitir. Até os melhores do mundo falham. E olha, falham muito. A questão aqui não é se você vai esquecer, se vai atrapalhar, se vai se enrolar ou vai deixar algo passar. A questão é quando. Porque o seu cérebro, por mais inteligente que você seja, ele é limitado. O cérebro falha sob pressão, falha quando está cansado, falha quando está sobrecarregado, falha quando você está ansioso e também falha quando você tenta lembrar de muitas coisas ao mesmo tempo. Mas olha, existe uma coisa que não falha, são os sistemas. E é por isso que os profissionais mais experientes do mundo não confiam apenas em sua memória ou disciplina. Eles confiam em checklists. Aí está a mágica. Agora, você vai entender o poder dos checklists. Muitas vezes, vidas dependem de precisão. Médicos, especialmente cirurgiões, são treinados por décadas. São especialistas em detalhes e têm precisão quase cirúrgica, literalmente, né? Mesmo assim, começaram a cometer erros básicos por um motivo simples. A mente humana não foi feita para lembrar de tudo o tempo inteiro. Então, grandes hospitais do mundo inteiro implementaram checklists simples que você já deve ter visto, com itens quase infantis, como confirmar o nome do paciente, verificar o lado do corpo correto para fazer uma cirurgia, checar antibiótico e conferir instrumentos. E o resultado foi chocante. As complicações e as mortes caíram drasticamente desde que isso foi adotado no mundo todo. Isso aconteceu não porque os médicos melhoraram, mas porque o sistema corrigiu o ponto mais fraco da performance humana, a memória sob pressão ou sob cansaço. O mesmo acontece na aviação. Pilotos com 10, 20, 30 anos de experiência. Pilotos que poderiam voar de olhos fechados, mas ainda assim, antes de cada voo, eles leem em voz alta o mesmo checklist detalhado, passo a passo. Não porque esqueceram como pilotar ou o que deve ser feito antes de decolar, mas porque não confiam 100% na própria mente, quando o custo do erro é alto, que é a vida das pessoas no avião. E agora, a pergunta mais importante: você tem desempenhos diários que dependem só da sua memória? Quantas metas você já esqueceu? Quantas tarefas importantes você não fez? Quantas vezes você travou por simplesmente não ter clareza? Olha só, checklists são ferramentas de alta performance, não é uma questão de burocracia. Se até cirurgiões e pilotos confiam em sistemas externos, por que você insiste em lembrar de tudo ou querer lembrar de tudo? Você precisa criar um checklist diário com as tarefas essenciais, um checklist semanal com prioridades e projetos, um checklist de metas com o que realmente importa, um checklist de revisão com erros e acertos e um checklist de hábitos que vão te fazer se tornar quem você quer ser. Essas listas não são enfeites, elas são redutoras de erro, barreira contra falhas emocionais, são os seus alicerces de constância, elas economizam sua energia mental e aceleram os seus resultados. Quando você usa checklists, não depende mais da força da sua mente, você passa a depender da força do seu sistema.
Bom, e agora chegamos ao sistema mais eficiente de todos, que é o sistema usado por monges tibetanos, atletas olímpicos e empresários de alto desempenho no mundo inteiro. O sistema que transforma pessoas comuns em máquinas de constância. É o princípio número 5 e ele vai mudar a sua forma de trabalhar para sempre. Então vamos lá, ver o princípio número 5. Você precisa se transformar no próprio sistema. Existe uma frase que resume com precisão o que realmente separa pessoas comuns de pessoas extraordinárias. Olha só, motivação não cria repetição, mas repetição cria motivação. A maioria das pessoas acredita que só vai agir de verdade quando estiver inspirada, animada, motivada, mas o alto desempenho não funciona assim. O sucesso verdadeiro nasce de um mecanismo muito mais profundo, um mecanismo biológico de verdade. E para entender isso, olhe para o que os pesquisadores descobriram ao estudar monges tibetanos em estado de meditação profunda. Eles colocaram sensores nos cérebros, na cabeça desses monges, e viram algo quase inacreditável. Todos os cérebros estavam sincronizados. As ondas cerebrais vibravam no mesmo padrão impressionante. Naturalmente, sem esforço, sem forçar o foco e sem buscar concentração. A explicação aí é simples e impressionante. Eles não estavam tentando se concentrar, eles se tornaram a própria concentração. Isso é o que acontece quando você repete um padrão por tanto tempo que ele deixa de ser um comportamento e se transforma em identidade, em parte de você mesmo. O que isso significa para você? É o mesmo fenômeno que vemos em pessoas que são referência mundial em suas áreas. Pilotos de elite tomando decisões instantâneas, empreendedores de alta performance, grandes empresários agindo com naturalidade, músicos geniais tocando de olhos fechados, ou atletas olímpicos acertando movimentos que pareciam impossíveis antes de serem executados. Eles não dependem de motivação, eles não têm que buscar coragem para agir. Eles não discutem consigo mesmos antes de entrar em ação. Por quê? Porque o corpo deles já sabe o que fazer sem pensar. É tudo no automático. Quando você treina com consistência, você chega a um ponto em que o seu cérebro para de precisar de emoção, seu corpo para de negociar com você. A procrastinação perde força, a disciplina vira seu modo automático. A rotina deixa de ser obrigação e vira desejo. O trabalho pesado se torna natural e você começa a buscar o esforço, não fugir dele por impulso. E impulso é muito mais poderoso do que motivação. Coisas incríveis acontecem quando você constrói sistemas, checklists, rotinas e rituais. O que antes era difícil vira inevitável. O que antes exigia força vira fluxo. E o que antes exigia coragem vira simplesmente hábito. E é aí que a grande transformação acontece. Você deixa de ser alguém que tenta ser disciplinado e se torna alguém que é de verdade disciplinado. Você para de ser alguém que luta para produzir e se torna alguém que produz naturalmente em grande quantidade. Você deixa de buscar motivação porque agora é a sua própria motivação que te busca. Esse é o ponto da virada. Esse é o salto invisível que muda destinos. Esse é o sistema que transforma seres humanos comuns em pessoas capazes de fazer coisas extraordinárias. Quando você se torna o sistema, o sucesso deixa de ser uma luta e vira consequência. O sucesso não é uma questão de sorte, entenda isso, não é talento e também não depende da motivação. Sucesso é sistema e sistemas mudam destinos, pode acreditar nisso. Se você começar com uma única regra, uma única rotina, um único checklist, amanhã você já será melhor do que hoje. E um dia, quando olhar para trás, você vai perceber que o sucesso só era difícil enquanto você tentava fazer tudo sozinho, lembrar de tudo. Quando você constrói sistemas certos, tudo começa a fluir. Bom, e se este vídeo te fez enxergar oportunidades, aproveite agora mesmo e já deixa aqui o seu like. Ative o sininho para receber os próximos vídeos. E como eu falo sempre, não seja egoísta. Compartilhe este vídeo com algum amigo que você quer ver tendo sucesso na vida.
E por favor, não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!